Seja muito bem-vindo a essa nova série. Esse estudo foi inspirado na série Look at the Book, do pastor John Piper, do site Desiring God. E o objetivo do estudo é mostrar o texto, não o professor. Aqui nos comentários embaixo a gente vai deixar o link para você poder ver a introdução da série original, que explica bem qual que é o propósito da série, e a gente está tentando trazer isso para o português para ajudar as pessoas a entender de uma forma prática, de uma forma lógica, a palavra de Deus. Que você seja abençoado com essa série, é a nossa vontade. Vamos orar? Grandioso Deus que está nos céus, te pedimos a tua orientação, que o Senhor caminhe com a gente através do teu Espírito e que a gente possa aprender mais sobre a tua palavra, sobre os teus ensinamentos e possamos sentir a certeza da tua salvação. Te agradecemos, pedimos orientação para que a tua palavra fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. O que são as 5 solas da Igreja Protestante? A Reforma Protestante foi um movimento que aconteceu na Igreja Cristã Primitiva. A palavra sola, ela vem do latim e significa somente ou unicamente, dando a ênfase em uma coisa única, absoluta, que é o único caminho, a única forma, o único meio que deve se proceder a algumas coisas dentro da igreja. As 5 solas da Reforma Protestante são sola gratia, que significa somente a graça, solus Christus, que significa somente Cristo, sola fide, que significa somente a fé, soli Deo gloria, glória somente a Deus, sola Scriptura, somente a Escritura. Durante essa série nós estudaremos cada uma delas. Hoje nós teremos a introdução do porquê que essas 5 solas se tornaram os pilares essenciais, os fundamentos da igreja cristã protestante. Então, o que é a Reforma Protestante, ou o que foi a Reforma Protestante? Reforma significa que, na nossa língua portuguesa, alguma coisa que foi corrigida, consertada, melhorada, algo que estava estragado, algo que estragou e precisou ser arrumado, né? Então a gente faz uma reforma, né? Protestante vem da palavra protesto. Protesto nos caminha a ideia de alguém que é contra algo ou alguma coisa, alguém que se mostra contra algo, contra alguém, contra alguma coisa, contra alguma atitude. Então a Reforma Protestante foi um movimento ocorrido nos séculos 16 e 17 na Europa, que tentou reformar a Igreja Católica Romana por perceber que a doutrina e a corrupção moral do Evangelho de Cristo. Vamos por partes. A Reforma Protestante, você vai ouvir bastante essa palavra, ela foi um movimento, né? Ela reuniu mais de uma pessoa, mas ela começou com Martinho Lutero, quando ele colocou aquelas 95 teses na porta da Igreja Católica. Você já deve ter ouvido essa história. Não se preocupe se todo esse conteúdo é novo para você, porque foi pensando em você também que a gente montou essa série. E a gente vai tentar explicar ponto a ponto, de uma forma mais resumida, como que a gente chegou às 5 solas e por que elas são tão importantes no nosso modo de ver. Então, lá na Europa, onde era a sede da igreja, onde a igreja primitiva começou, essa reforma tentou. É importante essa palavra tentou, porque você vai entender na sequência do texto porque foi uma tentativa. Reformar a Igreja Católica Romana, que era então a Igreja Cristã Organizada, né? A Igreja Cristã Organizada era a Igreja Católica Romana. O que os reformadores perceberam? Que a doutrina da Igreja estava corrompida moralmente e que o Evangelho de Cristo também estava corrompido moralmente. O resultado de uma reforma na nossa casa não é que a casa seja destruída, certo? É sim que ela melhore, que ela fique melhor do que ela estava. Mas o resultado dessa reforma protestante não foi a reforma da igreja, mas foi a exclusão dos reformadores. A igreja não aceitou esses protestantes, ela não aceitou bem a ideia que eles traziam, que é a reforma protestante. O resultado disso foi a exclusão,
eles foram excomungados, eles foram tirados da igreja. E esses reformadores, eles não foram mais tolerados na Igreja Católica Romana. Sendo assim, foi criada a Igreja Protestante, que deu origem à maioria das religiões conhecidas, as religiões tradicionais, que a gente chama, porque eles não foram mais tolerados como cristãos dentro do conceito da Igreja Católica Romana. Hoje, com o cristianismo, católicos romanos e protestantes são os dois maiores grupos dentro dos professos cristãos, tá? Então, dentro do cristianismo, os dois maiores grupos são os católicos e os protestantes, e eles somam cerca de 2 bilhões de pessoas dentre os cristãos que são ou católicos romanos ou protestantes. Ok? Seguindo em frente, por que as 5 solas são importantes? E aqui é uma parte interessante para que a gente comece a entender o porquê o estudo disso faz muito sentido. Essas 3 definições eu peguei da internet e você vai achar coisas parecidas se você perguntar isso no Google. Por que as 5 solas são importantes? As 5 solas são frases em latim que juntas servem como princípios fundamentais da Reforma Protestante. Então eu quero que você guarde dessa primeira frase princípios fundamentais. Da segunda frase, as 5 solas são 5 frases em latim ou slogans que surgiram durante a Reforma para resumir as convicções teológicas dos reformadores sobre a essência do cristianismo. Isso é bem importante. A terceira, as 5 solas da Reforma Protestante são um conjunto fundamental de princípios bíblicos mantidos ou defendidos, seria uma tradução melhor, por teólogos e clérigos como sendo o centro da doutrina da salvação. Centro da doutrina da salvação do protestantismo ocidental. Então nós poderíamos fazer um resumo desses 3 conceitos num só, dizendo que as 5 solas são os princípios fundamentais, as convicções teológicas, a essência do cristianismo e o centro da doutrina da salvação bíblica. Então é isso que a gente vai ver. Como que eu consigo, no andar do estudo, a gente vai ver por que biblicamente, o centro da doutrina da nossa salvação é isso. Mas antes você pode se perguntar, salvação? Salvação do quê? Salvação do quê? Qual que é o problema que torna as 5 solas necessárias? Por que eu preciso ser salvo se eu moro num país onde há liberdade, onde os cristãos não são perseguidos? Do que eu preciso de salvação? A gente não está em guerra, a gente não está sendo oprimido, a gente não está sendo escravizado como os judeus. Então, qual é o problema? Qual é o problema? O que torna essas 5 solas necessárias? E aqui que entra um ponto interessante. A Bíblia é a solução de um problema que muitas pessoas não conhecem. É a solução de um problema que ele está desde a fundação do mundo com a gente, no nosso colo, para a gente resolver. E se você nunca leu a Bíblia, eu oro para que Deus te conduza, para que você entenda que a gente realmente tem um problema, e o problema é grande. Vamos entender na própria Bíblia qual que é esse problema. Esse problema se divide em um problema externo e um problema interno, que caiu no nosso colo e é um problema gigantesco. Vamos lá. Romanos 3, 9 a 10 e o verso 23. Então, será que nós, os judeus, estamos em melhor situação que os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos os judeus e não-judeus estão debaixo do poder do pecado. Como dizem as Escrituras Sagradas, não há uma pessoa que faça o que é certo. Todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Vamos parte a parte. Aqui Paulo estava falando para os judeus em Romanos, e os judeus sempre acharam que eles tinham algum benefício por ser o povo escolhido de Deus no Velho Testamento. Mas Paulo já acaba com esse conceito de uma forma contundente. Nós temos alguma situação, os judeus têm, os não-judeus? De modo nenhum. Já mostrei que todos, guarde essa palavra, todos, nesse texto, todos judeus, então ainda segue os judeus e não judeus, que somos nós. Quem não é judeu é não judeu. Paulo coloca todo mundo. Todos estão debaixo do poder do pecado.
Meu amigo, todos nós estamos debaixo do poder do pecado. Todos estamos debaixo do poder do pecado. E Paulo cita as escrituras existentes na época, como diziam as escrituras sagradas, não há uma só pessoa, nenhum de nós faz o que é certo. Olha só, você pode se perguntar, nossa, mas eu faço algumas coisas certas, eu sou uma pessoa boa. Não é nesse sentido. Todo o ato do ser humano é baseado em um sentimento pecaminoso, ou de egoísmo, ou de autossatisfação, e isso a gente vai ver com o andar da carruagem aqui. Todos pecaram e todos estão afastados. Em algumas versões da Bíblia fala destituídos, né? Longe da presença gloriosa de Deus, ou longe da glória de Deus, destituídos da glória de Deus. A glória de Deus é a parte boa. E todos nós, judeus e não judeus, nós estamos debaixo do pecado. Como Deus não pode conviver com o pecado, nós estamos afastados, nós estamos longe da glória de Deus. Você começou a entender o problema? É como se a gente vivesse numa cidade chamada pecado. Não importa se você mora num bairro na ponta da cidade e eu moro no outro. Todos pecaram, todos nós somos pecadores porque a gente vive nessa cidade. Então todos nós somos pecadores. Esse é o problema externo. Nós estamos num mundo que é pecador. Continuando, porque o salário, olha só o problema agora. Nós estamos numa cidade chamada pecado, longe da glória de Deus, não há nenhum de nós que faz o certo. Só que o salário de nós vivermos como especialistas em pecar, ou seja, o nosso trabalho, a nossa natureza, ela é pecar. Só que o salário desse pecado, o salário de viver assim, olha, eu vou voltar um pouquinho. Todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Não há uma pessoa que faça o que é certo. Todos nós estamos debaixo do poder do pecado. Mas olha qual que é o salário do pecado. O salário do pecado é a morte. E aqui, meu amigo, meu querido irmão, é a morte eterna, tá? Até vou colocar uma cruzinha aqui. É a morte. Aqui é o salário do nosso pecado. O salário de nós estar nessa situação. Agora você começou a entender o problema. O salário de nós vivermos nessa cidade do pecado é a morte. Aqui começa até a aparecer a solução, o dom gratuito, né? O dom, o presente de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, a vida eterna é o contrário da morte, certo? O salário do pecado é a morte, mas Deus, através de Cristo Jesus, por um dom gratuito, fornece uma vida eterna, que é um presente que nós não merecemos, um favor imerecido, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos continuar entendendo o problema, depois a gente chega na solução. Logo, muito mais agora, Romanos 5,9, tá? Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Olha só qual que é o problema que a gente está aqui. O problema é que todo mundo que está nessa cidade vai sofrer essa ira aqui, ó. E essa ira, meu irmão, é de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero ser alvo da ira do ser mais poderoso do universo. Só que todos aqueles que não forem justificados aqui, tornados justos, né? Pelo sangue de Cristo, seremos por ele salvos. Ou seja, aqueles que não forem justificados e salvos da ira vão receber a ira de Deus. Quem? Aqueles que são os pecadores. Porque o salário do pecado é a morte, mas é a morte através da ira de Deus. Vamos continuar aqui. Piora antes de melhorar. 1 Tessalonicenses 1, 9 a 10. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, e que nos livra da ira de Deus. Mais uma vez Paulo fala que a única forma de nos livrar da ira de Deus, o que nos livra da ira de Deus? Jesus. Certo? Por quê? Porque Jesus ressuscitou dos mortos. Jesus morreu para que nós fomos libertos, ou seja, salvos da ira de Deus.
certo? Aqui Paulo está falando para a igreja que eles mudaram, eles converteram-se a Deus, eles se converteram a Deus, eles deixaram os ídolos, eles deixaram a vida que eles tinham para servir o Deus vivo e verdadeiro, para guardar do céu o seu Filho, a quem ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, aqui ele fala um pouco sobre a obra de Jesus, que nos livra da ira de Deus. Mas o foco que eu quero dar aqui é que o Novo Testamento vai mostrando que a gente precisa ser livre dessa ira. O salário do pecado é a morte por meio da ira de Deus. Todos aqueles que Deus tem preparado para aquela cidade do pecado que eu dei o exemplo, para aqueles pecadores, a ira dele. É o que está na Bíblia. Aí João 3,36, para terminar essa parte do problema externo, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Olha só, algumas palavras que eu quero destacar aqui. Quem crê no Filho, Filho aqui é Jesus, tá? Jesus. Vou colocar um J aqui, você já sabe que é Jesus. Tem a vida eterna. Olha, a vida eterna, novamente, é o que é contra a morte. O que, todavia, se mantém rebelde, olha só, se mantém rebelde, permanece na ira de Deus. Permanece quer dizer que você que não recebeu essa vida eterna de Cristo Jesus, ou qualquer um de nós que não, a gente já está na ira de Deus. A gente está aqui. Quem não está na crença, na salvaguarda de Cristo Jesus, esses têm a vida eterna, e se mantém rebelde contra ele, não verá vida. Ou seja, vai ser morto. Mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, meu amigo, esse é o problema externo. O problema externo é que quem não sair dessa cidade do pecado, que eu dei o exemplo, quem não sair dessa condição pecaminosa, vai receber a ira de Deus. A ira de Deus. E isso é um problema sério. Esse é a primeira parte do problema que eu quero que você entenda. É o problema externo. Agora vamos conhecer um pouquinho o problema interno para aumentar ainda o nosso problema. Efésios 2, 1 a 5. Ele nos deu vida. Estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Olha só, antes, e a Bíblia sempre traz essa sacada muito legal, que é o seguinte, Paulo fala, ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Aqui é uma coisa boa, dizendo, nós cristãos recebemos vida. Mas ele fala que a gente é igual, a gente já foi igual e não foi nosso merecimento. A gente andou já, segundo esse espírito estranho aqui, que atua nos filhos da desobediência. Filhos da desobediência. Guarde essa palavra. Entre os quais também todos nós andamos. Todos nós já fomos filhos da desobediência. Nenhum de nós é melhor. E nenhum de nós conseguiu sair dessa desobediência sozinho. Segundo as inclinações. Agora ele fala 3 vezes carne. Inclinações da carne, vontade da carne e pensamento da carne. E éramos, por natureza, filhos da ira. Olha só, agora piorou. Antes, você pensou comigo que o nosso problema externo era o seguinte, a gente vive num lugar que é cheio de pecado, todos aqui estão aqui são pecadores porque moram aqui, e por isso todos somos alvos da ira de Deus, a menos aqueles que estão com Cristo Jesus. Só que o problema interno agora, é o seguinte, nós não só estamos num lugar de pecado, e nós não somos pecadores por estar nesse lugar de pecado, nós somos pecadores por natureza. Por natureza, nós somos filhos da ira. Olha que expressão forte. Por natureza, nós somos filhos da ira, como também os demais. Ou seja, todos aqui, além de externamente estar corrompido, a gente internamente é filho da ira por natureza. Porque pela nossa carne, por sermos filhos da obediência, todos nós seguimos inclinações da nossa carne, seguimos as vontades da nossa carne e dos nossos pensamentos. Aí vem mas. Que bom que tem um mais aqui. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, é verdade,
Glória a Deus por isso. Por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Olha só que interessante. Aqui Paulo iguala todos nós no seguinte sentido: todos somos filhos da ira, ou fomos filhos da ira, filhos da desobediência. A nossa carne milita contra nós, contra o Espírito. Por natureza, nós somos filhos da ira. A nossa causa é perdida, porque a gente segue o curso desse mundo que cai no colo da ira de Deus. A gente é filho de um espírito estranho que nos dá, que atua nesses filhos da desobediência, mas Deus, sendo rico em misericórdia, com grande amor nos amou, e nós mesmo estando mortos, lembra que o salário do pecado é a morte? Nós já estávamos mortos, era só uma questão de tempo para executar essa sentença. Deus nos deu vida pela graça, para que ninguém se glorie. Mas isso é parte da solução. Eu quero que você entenda o problema interno, vamos um pouquinho mais além. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural, olha, o homem natural é o filho da desobediência. Ó, vou colocar um F aqui, um O, um D, né? Um filho da desobediência, desculpe. E um filho da ira. Esse é o homem natural, tá? Ele não aceita as coisas do Espírito. Ele não aceita. Ele não aceita. Aí você diz, então é só ele aceitar o Espírito de Deus. Não. Tudo o que o homem natural consegue é achar que todas as coisas de Deus são loucura. Você já deve ter visto, ouvido, ou até falado, quem sabe, antes de conhecer a Bíblia, a palavra de Deus, que é loucura achar que um homem morto numa cruz pode salvar a humanidade. Por quê? O homem natural, ele não consegue aceitar essas coisas. E o verso vai mais além, ele não pode, ele não é capaz de aceitar. Porque ele não consegue discernir. Como homem natural, filho da carne, ele não consegue discernir as coisas espirituais. As coisas espirituais se discernem espiritualmente, ou seja, só aqueles que são tornados capazes conseguem entender as coisas do Espírito. As coisas do Espírito não são entendidas por homens naturais, por filhos da ira, por filhos da desobediência. O homem natural acha toda essa coisa loucura. Só quem discerne as coisas espirituais são aqueles que são filhos de Deus. O último verso, Romanos 8, 7 a 8. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Eu troquei a palavra pendor, que é uma palavra não muito usada no nosso vocabulário hoje em dia, que ela significa vocação. E a palavra inimizade aqui, ela seria melhor traduzida, segundo o especialista, por hostilidade contra Deus. Então eu vou ler assim, por isso, a vocação da carne, ou seja, o que a carne sabe fazer de melhor, o dom da carne, o que a carne faz naturalmente é ser hostil contra Deus. É hostilidade. Você viu que tem pessoas que não basta ela não acreditar em Deus, mas ela odeia qualquer tipo de crente. Qualquer pessoa que se diz de alguma religião, ela odeia essa pessoa, ela persegue essa pessoa, ela grita com essa pessoa, ela fala mal, ela posta nas redes sociais. Então, porque a vocação da carne, isso é natural para quem é da carne, é ser hostil contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, ou seja, a pessoa que é a vocação da carne é ser hostil e não ser sujeito a nenhum tipo de lei. Agora, olha só, os que estão na carne não podem, eles não são capazes de agradar a Deus de jeito nenhum. E agradar a Deus é a única forma de fugir da ira. Olha só que interessante, o nosso problema era externo, agora a gente vê que dentro da gente, por nós mesmos, é impossível agradar a Deus. Os que estão na carne não podem, não conseguem, não são capazes, é impossível para eles agradar a Deus. Esse é o nosso problema. O nosso problema agora é dividido em externo e interno aqui. Além de estar num mundo pecaminoso que é alvo da ira de Deus, internamente, individualmente, cada um de nós também é um filho da ira, um filho da desobediência. Nós somos alvos da ira de Deus por
sermos no nosso íntimo, não podermos agradar a Deus com o que a gente tem. Não há oferta, não há indulgência, não há cesta básica que a gente dê, não há boas ações que a gente faça que possa agradar a Deus a ponto dele nos dar a salvação e tirar a ira de cima de nós. O nosso salário, por sermos pecadores, tanto interna e externamente, é a morte. Mas daí eu vou acabar esse vídeo com uma notícia ruim. Existe esperança para que possamos viver e Deus possa nos aceitar 100%, que a gente possa agradar a Deus 100%? Sim, essa é a boa notícia do Evangelho. Sim, 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 glória a Deus por isso, sim. E essa é a boa notícia. Evangelho significa boas novas do cristianismo. A reforma protestante, ela tentou sintetizar isso da seguinte maneira: nós precisamos ser renovados, vivificados, ressuscitados. Nós estamos mortos de nossos delitos, então nós precisamos de Cristo. E olha só, a única forma da gente ser vivificado, a gente ser salvo em Cristo Jesus, é através da graça de Deus. A salvação começa em Deus, meu irmão. Eu sei que existem religiões que dizem, não, você tem que dar o primeiro passo, você tem que aceitar Jesus. Mas todas as histórias de conversão, e se você lembrar da sua conversão, se você é um converso, ou se você está se convertendo agora, você vai lembrar que de um dia para o outro, em algum momento, você sentiu alguma coisa mudou dentro de você que fez você buscar Deus. Isso vem pela graça de Deus, esse movimento. Então, somente pela graça de Deus, somente com base em Cristo, ou seja, pela graça de Deus nós conhecemos Cristo, o único que pode satisfazer a justiça de Deus e nos transformar. Por ele, Deus nos perdoa, porque ele foi morto numa cruz e pagou os nossos pecados, mas é através dele, e é uma graça, é um favor gratuito e merecido. E esse favor é recebido pela fé. A fé é um dom de Deus. Olha só como as coisas se ligam. A fé é você acreditar nas coisas da Bíblia, você acreditar nesse caminho da salvação, que para aquele filho da carne, o filho da ira, filho da desobediência, para aquele lá é loucura. Agora, pela fé, a gente recebe a salvação pela graça em Cristo Jesus. E olha só que interessante, para que tudo acabe levando apenas a glória de Deus. Se eu e você pudéssemos fazer qualquer coisa para obter a salvação, se nós pudéssemos, eu tenho que ler a Bíblia 200 vezes, eu tenho que dar 1000 cesta básica por mês, eu tenho que fazer coisa. Se eu pudesse marcar um checklist e atingir a salvação, essa glória da salvação seria minha, não seria de Deus. Agora, como a salvação é de graça um presente, pelo que Cristo fez, e pela fé eu acredito nisso, todo esse processo de salvação leva à glória a Deus, ao agradecimento a Deus. Nós vamos adorar a Deus para sempre no céu por causa de que todo o processo de salvação veio dele, por meio dele. E a última sola fala que somente a Escritura deve ser a autoridade final e decisiva. Quantas vezes você viu igrejas discutindo e pedindo que um pastor decida alguma coisa importante, ou que um membro, ou que um presbítero, ou que um ancião decida? Mas não, a Bíblia deve ser essa autoridade. As discussões deviam ser feitas com base na Bíblia, para discernir, saber o que é certo e o que é errado, para ensinar sabedoria, para que as pessoas aprendam mais sabedoria, e defender essas verdades. Quais verdades que a Bíblia deve ser usada para defender? Que não existe outro meio de salvação. A salvação é pela graça, por meio de Cristo Jesus. Vou repetir, somente pela graça, com base no sacrifício de Jesus Cristo, por meio da fé, levando a glória de Deus. Então você teve uma boa introdução do que é as 5 solas, e a gente vai estar estudando cada uma delas com referências bíblicas, e a gente espera do fundo do coração que a sua vida seja impactada em Cristo Jesus através disso. Um abraço, fique com Deus e até a próxima.